Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. No K-pop já sabemos que os idols precisam seguir um manual à risca para não se envolverem em escândalos. A questão é que isso é tão agressivo que idols do sexo oposto mal se olham se estiverem no mesmo local. Tudo para os fãs é motivo para rumores, e na maioria das vezes, esses rumores não são positivos, não trazem nenhum benefício para os idols. Não muito tempo atrás, quem sofreu desse mal foi a Jonghyun do Twice e o Jimin do BTS. Esse é um caso que sempre me pediram para falar sobre, mas eu ainda não tinha pensado em como abordar essa narrativa. Primeiro, deixa eu explicar o que aconteceu. O BTS e o Twice estavam em um desses programas musicais e em determinado momento começam a cantar a música Spring Day, só que a Jonghyun parecia bem mais empolgada. Eis que o Jimin lança um olhar tentando saber quem estava cantando daquele jeito. 정말 많이 보고 싶었습니다. 방탄소년단도 팬들 많이 보고 싶었죠? 얼마나 보고 싶다. 네, 저희 타이틀곡 신곡은 좋아하는 사람에게 마음의 문을 열어달라는 아주 귀엽고 깜찍한 곡입니다. 낭낭! Na realidade, nem foi só a Jonghyun que se empolgou. A Nayeon que ficava fazendo aquele wu enquanto eles cantavam. Esse conjunto de acontecimentos resultou em uma série de boatos sobre os dois. Para mim, é interessante ver como o público reage a essas coisas, pois justifica o porquê dos idols evitarem contato com o sexo oposto, simplesmente porque tudo vira polêmica. Os fãs aumentam demais uma coisa mínima e não percebem que isso é ruim para nós mesmos, porque um simples olhar inocente pode trazer transtornos. No caso da Jonghyun e Jimin, muitas suposições foram feitas, tem compilações de vídeos com momentos deles, momentos esses que não deixam nada explícito, tem gente que já criou até fic que eles se odeiam, quando na realidade nada disso pode ser verdade, foi apenas um incidente que nenhum dos dois esperava tal repercussão. Eu tenho certeza que se os dois soubessem a repercussão que isso daria, nem a Jonghyun teria cantado daquela forma e nem o Jimin teria tentado olhar. Eu aposto que agora ambos se policiam mais. Mudando um pouco de foco, muitos idols também já afirmaram serem fãs de outros idols e estar no mesmo lugar da pessoa que você admira deve ser difícil não tentar pelo menos dar uma olhadinha nela. Nem tudo se resume a namoro ou ódio. Às vezes é só realmente uma olhada inocente. Se eu fosse idol, eu também iria querer olhar para os outros, porque tem tanta gente bonita e interessante que fica difícil segurar a vontade. Ainda mais que muitos são amigos e provavelmente interagem fora das câmeras. É tanta perseguição por parte dos fãs que qualquer reação é evitada. Às vezes eu assisto grupos reagindo a outros grupos em eventos, tipo Mama e tals, e dá uma dó de ver que eles/elas não podem se divertir com a música, vibrar, porque pode dar ruim. Lembrando que isso só acontece com sexos opostos. Se é um grupo masculino reagindo e vibrando com outro grupo masculino, dificilmente dá polêmica. E isso é algo que a gente precisa discutir e entender o porquê de tantas privações. Em um outro vídeo aqui, de opiniões impopulares, eu falei o quão sem graça são os casais no K-pop. E eu sei como eles funcionam, eu sei que eles não podem interagir, mas a questão que muitos fãs focam é que tudo isso é culpa inteiramente das empresas que não deixam os idols namorarem, como se o público também não tivesse sua parcela de culpa. Mas a verdade é que isso é consequência das nossas ações como fãs. Se nós soubéssemos lidar com isso, sem partir para a ofensa, sem querer destruir a carreira dos envolvidos, tudo seria diferente. A questão que eu tô falando aqui nesse vídeo não são os rumores, mas sim qual a consequência que isso causa para nós fãs. Tudo tem dois lados. Nós, como fãs, somos tão exagerados nessa questão de namoro que quanto mais fanfic a gente cria, menos os idols se revelam. Claro que a maior parte dessa cobrança anti-namoro vem mais dos fãs orientais do que ocidentais,
Porém, existe uma pequena parcela do público ocidental que compactua e pensa que os idols são objetos. Por isso que eu volto a repetir, a gente também precisa saber os nossos limites como fãs. Criar teorias em algo que não existe pode criar um mal-entendido. Quanto mais caso a gente criar sobre coisas mínimas, mais discretos e contidos os idols serão. Eu reparo que quando idols de sexos opostos estão lado a lado, ele/ela mal se olham, fazem o possível para não olhar para o lado. Imagina o quão desconfortável deve ser apresentar um programa e não poder olhar ou interagir com seu colega, porque isso pode causar rumores de relacionamento. Por isso também que grupos mistos ainda não são tão populares no Oriente. O público não sabe separar o trabalho profissional da vida pessoal. O Card é um exemplo. Eu já fiz um vídeo falando do porquê o grupo ser mais famoso aqui do que na Coreia, e a principal resposta é porque são um grupo misto. Se fossem 2 grupos, um masculino e outro feminino, provavelmente seriam notados. E não somente com as interações, mas também com as ações. Quem é que não lembra da treta da Tzuyu quando ela estava segurando uma bandeira do Taiwan ao invés da China? Em nenhum momento, repetindo, nenhum momento, a Tzuyu disse algo sobre a China e trataram como se ela fosse a principal ativista pró-Taiwan. Com base em quê? Nela segurando uma bandeira? Não faz sentido. Mas vocês conseguem entender que tudo ali pode ser motivo para causar uma treta enorme? As proporções que podem chegar? Por isso, infelizmente, os idols vão se conter e não mostrar nem falar seus verdadeiros sentimentos. Porque depois que acontece, não é mais esquecido. Até hoje as pessoas comentam sobre o caso da Jonghyun e do Jimin. E o pior é que isso sempre afeta mais as mulheres do que os homens. É isso, eu acho interessante a gente discutir certos pontos no K-pop e entender por que é dessa forma. Eu não tô dizendo que vocês não podem imaginar algo a mais entre os idols, apenas que vocês entendam que quando os idols não expõem muito a sua vida pessoal, é por causa disso. Se um olhar já vira notícia, imagina 2 idols do sexo oposto se abraçando. O povo ia dizer que é casamento. Kisses e let it go!